Bom, e agora a gente vai falar com um profissional da economia, que é o Gelton Pinto Coelho. Seja bem-vindo, viu, Gelton? Obrigado. Bom dia a todos. Que nas horas de folga resolve ser ciclista, mas ele já confessou pra gente aqui que ele é melhor como economista do que como ciclista, porque na bicicleta você andou tomando uns capotezinhos, né? Foi, eu estreiei domingo passado. Muito bom, por sinal. Então, debaixo do terno aqui tem algumas esfoladas, né? Tem sim. Eu tento pedalar todos os dias, né? Belo Horizonte é uma cidade que tem alguns espaços para isso, então eu gosto de aproveitar e... Só que da última vez que nós viemos aqui no programa, tinha uma nutricionista. Hoje vai ter também. Comecei a pedalar, né? Mas eu estou ganhando peso depois que eu comecei a pedalar. Mas você não está economizando? Aumento de massa muscular. A fome aumentou, você começou a comer. Não, mas aí massa muscular pode. Inclusive, daqui a pouquinho, só para constar para o pessoal que está em casa, e ainda hoje, nós vamos falar com o Dr. Aldrin Macho, que é nutrólogo, médico homeopata, ortomolecular, é pediatra também. Vamos falar sobre o seminário Metanoia, que trata muito sobre essa questão alimentar. E também vamos falar com a Carolina, não é, que é a nossa nutricionista, vai trazer aqui informações muito importantes também sobre a questão alimentar. Então, fica por aí. Mas a questão da massa muscular... aprende junto, né? A massa muscular é boa. É, eu estou aprendendo isso. Você não pode ganhar gordura, mas massa muscular pode. Só não pode aquele músculo da barriga. Exato. Eu tenho uma concentração muscular na barriga imensa. Então nós vamos voltar agora para o assunto da economia, né? Nós queremos te parabenizar pelo dia de hoje, dia do economista, né? Aliás, o economista é o profissional que mais tem sido lembrado ultimamente no Brasil, né? Verdade. A inflação está subindo. Graças a Deus. Você acha bom a inflação subir? Não, eu na verdade tem percepções diferentes, né? A gente tem um processo inflacionário que está muito bem controlado pelo governo, né, nos últimos anos. Sério? Você acha que está? Porque a gente que é leigo aqui, a gente fica discutindo nos bastidores, então, a gente acha que não. A gente tem que diferenciar o que é... Nós temos eleição no ano que vem, né? Então, o que é uma propaganda de mídia e um debate eleitoral sobre o tema inflação e o que é inflação na prática. Nós temos outros temas que são muito mais preocupantes em termos de governo do que o processo inflacionário. Nesse último mês, a inflação veio para o centro da meta. Então, está tudo bem ajustado. A gente teve uma época que foi a inflação do tomate. Mas esse discurso ele é partidário, né? Com certeza. Bom. Então, se a gente está falando do lado bom, de que a inflação está controlada, a minha preocupação nos últimos anos, e tem sido uma preocupação recorrente, é em relação às dívidas internas, em relação a prefeituras, governos estaduais e mesmo o governo federal, que absorveu grande parte dessa dívida que era dos estados e municípios há 4 anos atrás. Então, nós temos a dívida interna hoje preocupando e eu acho que é o momento da gente também, enquanto cidadãos, rediscutir isso, né? Em que termos foi negociada a dívida. Nós temos um Estado hoje, o Estado brasileiro está na mão dos bancos. E grande parte do nosso orçamento é para os banqueiros todos os anos. Agora, essa dívida interna, você lembra os números? Porque me parece que era de 600 milhões, passou para... ela teve uma elevação nos últimos anos. Ela hoje está em torno de 2,3 trilhões. Mas é uma dívida de longo prazo. Tá, então explica para o pessoal que está em casa, já que a gente está falando de economista aqui, qual que é a diferença entre a dívida externa e a dívida interna? Vários títulos que o Brasil, por exemplo, quando ele quer captar recursos, ele joga títulos da dívida pública. Então, ele assume uma dívida para ter um recurso nesse momento, para fazer investimentos, pagar recursos, enfim. Isso é externa? É interna. Ele pode fazer essa captação tanto interna quanto externa. Porque a externa foi um problema nosso até a saída do Fernando Henrique, então era um negócio que a gente tinha muito na cabeça, porque na transição entre os governos, a principal crise nossa era a dívida externa. Ninguém podia ouvir FMI, né? Exatamente. O único dinheiro que a gente tinha naquela época era 15 bilhões de empréstimo do FMI. Então, depois houve um saneamento dessa dívida e, obviamente, outros, porque no governo sempre você tem problemas, né? Você não tem recurso suficiente para todas as demandas. Então, a dívida externa foi sanada, ela está controlada hoje, ela tem uma dívida, né? Mas a gente tem um recurso aí de mais de 300 bilhões de dólares de reserva. Então, a preocupação hoje é dívida interna.
porque isso é uma questão importantíssima de ser discutida. Quando houve a Constituinte 88, ela delegou quais seriam as funções do Estado, as divisões, para quem vai o imposto, como que eu saneio determinadas coisas. Sim. Na época que houve uma crise mais forte, de 95 para 96, houve a Lei de Responsabilidade Fiscal e a centralização dos recursos no governo federal. A partir daquele momento, o governo federal centralizou os recursos nele e os serviços continuaram com as prefeituras e estados. Então, houve um processo de endividamento recorrente, obviamente para tentar suprir essas demandas que hoje a população está defendendo e que tem que continuar defendendo nas ruas. Porque o que a gente vê nos últimos meses, a partir de julho, é que a imobilidade continua por parte, principalmente dos parlamentares. A gente tem que ter uma mudança de postura e nós não estamos vendo isso acontecer, né? Então a população tem que exigir sim os direitos. Agora, exigir direito não é baderna, não é quebradeira, igual a gente está vendo em alguns locais. Gel, deixa eu aproveitar o que você disse nessa questão desse repasse até mesmo às prefeituras, ao Estado. Você acha que aquela justificativa daquela primeira uma notícia que nós demos dos professores, que eles não estão em dia aí, pelo menos em 11 capitais do nosso país, não estão em dias com a lei do piso, né? De condições básicas para os professores, e as prefeituras dizem que não tem verba suficiente para isso. De certa forma, isso, é claro que para a gente soa como um absurdo, porque a gente não aceita uma desculpa dessa com uma profissão tão honrada que é o profissional, que é o professor. Mas é meio que justificável essa desculpa da prefeitura ou não? Para mim, eu acho que não é justificável por parte de nenhum governo ou prefeitura. Você não constrói um país sem educação. Sim. Né? E há transferências do Fundo Nacional, Fundeb, para a educação, né? Então as prefeituras, como contrapartida, têm um valor que tem que ser investido, é um percentual do orçamento anual. E várias delas, e alguns estados inclusive, têm feito discussões nos últimos anos disso, né? Então o estado de Minas Gerais é um deles, que nos últimos anos, pelo Tribunal de Contas, não vem cumprindo isso. E, obviamente, os economistas têm um olhar muito atento nisso, porque algumas áreas, como saúde e educação, a gente está falando não só do momento atual, mas nós estamos falando da construção do país. Então, se não há recursos suficientes para essas áreas, ou pior, se há recursos, mas se eles não são bem utilizados, a gente tem um problema grave para o futuro. Né? Então, eu vou dar um exemplo simples de educação, que é o que nos falta hoje, né? Nós ficamos aí quase cerca de 8, 10 anos sem cursos técnicos. E hoje nós temos uma falta de profissionais técnicos. Nós estamos tendo que importar profissionais de algumas áreas. Agora já se discute trazer engenheiros e outros da área de construção, porque a gente não tem profissionais formados, isso de núcleo base, né? Isso é educação. Sim. Então, se a gente não tem recursos pontuais em educação e saúde também, porque saúde, quando a gente não tem atendimento básico, nós vamos ter o que gasta mais. Sim. Se eu não faço o primeiro atendimento e resolvo o problema, eu vou ter que especializar mais, eu vou ter que gastar e investir com outros aparelhos e outras questões que vão gerar um custo muito maior. Parece que o governo ele é mais ou menos aquele menino que nunca comeu melado quando comeu cilambuza, porque houve uma época que os cursos técnicos teve um boom. Isso. Aí a questão do terceiro grau ficou defasada. Aí, nesses últimos 10 anos, houve um crescimento absurdo de faculdades. E aí esqueceu-se o técnico. Porque não adianta você ter o graduado, né, dado no terceiro grau, mas não ter o técnico. Isso. Porque muitas vezes o técnico, ele é que dá suporte para o outro. Né? Na verdade, tem algumas coisas, porque a economia ela é uma mistura positiva de sociologia, de história, de matemática pura, né? E a história nos mostra isso. Então, uma das notícias hoje, os Estados Unidos está tentando reduzir a população carcerária, né? Sim. Isso não é política antidrogas. Na verdade, eles não têm dinheiro para pagar isso mais, para custear isso. Né? Eles estão reduzindo o tamanho do exército. A Detroit hoje é uma cidade que ela não consegue honrar as dívidas. Então, os governos, eles têm que aprender com determinadas situações. E o governo brasileiro, muitas vezes, copiou o modelo americano. Sim. E hoje ele enfrenta alguns desses problemas. Uma das questões que os Estados Unidos enfrentou
antes da crise era a necessidade de importar profissionais, principalmente para as áreas mais simples. Você não tinha os técnicos para fazer as coisas. Por exemplo, muitos brasileiros foram para lá para executar essas funções. Hoje a gente está importando mão de obra para isso.